faz tempo que eu não presto atenção nas falas do Trump. Em primeiro lugar, porque elas podem representar mesmo uma trampa, que é como os argentinos denominam o que nós chamaríamos de truque malicioso. Em segundo lugar, porque elas são mentirosas ou mostram o desconhecimento dele a respeito do mundo. E em terceiro lugar, porque elas formam uma cortina de fumaça que impede a gente de enxergar o que está acontecendo na realidade, em relação, por exemplo, aos arquivos Epstein e ao morticínio que está acontecendo frente aos palestinos no Oriente Médio. De fato, esta esta cortina de fumaça funciona muito bem, mas nós devemos deixá-la lá de lado. Por exemplo, na questão da Venezuela, eu continuo achando, fiz uma análise usando teoria dos jogos e percebi que, de fato, o Deep State americano não vai deixar o Trump colocar botinas no chão para fazer uma invasão da Venezuela. O que pode ocorrer é o assassinato do atual presidente, o Maduro. Mas não creio que isso mudará qualquer condição dentro da Venezuela. Por isso, eu continuo acreditando que não é aí que a gente deve se preocupar. Mas nós não podemos desconsiderar que estamos vivendo uma situação bastante perigosa. E diante disso, o que fazer? Vocês sabem, eu gosto de fazer análise de cenários. Esta é a ferramenta que foi criada para a gente tentar perscrutar o futuro, levantando coisas que são plausíveis, inclusive calculando certas coisas. Já fiz isso algumas vezes, você pode ver e comentar nos meus vídeos anteriores. Desta vez eu trouxe exatamente a situação que vivemos nesta semana e o meu agente de IA criou três cenários. Vamos ver aqui. Primeira coisa importante é que eu construí algumas premissas e pedi para o agente de IA verificar se eram corretas. Ele considerou todas corretas, com exceção de uma que ele diz que é parcialmente correta. Primeira correta, o declínio acelerado do Império dos Estados Unidos. O John Mearsheimer, num vídeo produzido hoje, ou divulgado hoje, indica que a eleição do Trump acelerou o declínio americano. O que estava previsto para ocorrer em 20 anos está ocorrendo em 20 meses. O Paul Krugman, por outro lado, indica que acabou a Pax Americana e acabou definitivamente a Pax Americana criada em 1945. O mundo inteiro está se armando e agindo de maneira independente. Segunda premissa, que a acessão do BRICS Plus representa mais de um quarto da economia global, e, portanto, é maior do que a economia do G7, e metade da população mundial. E isto é irreversível, só tende a crescer. Há mais de 30 países querendo ingressar nesta aliança, que, quando começou, não era vista como uma aliança, mas vai ganhando contornos de ser uma verdadeira união do Sul global. Terceiro, alianças bélicas regionais. Eu testei a hipótese de uma aliança entre Israel, Estados Unidos e alguns países vassalos europeus contra o Irã. E também levantei uma outra aliança regional, mas que desta vez não foi validada. Na análise do agente de IA, a Rand Corporation sugere que o Irã ainda depende de uma postura mais ativa da Rússia e da China, que o fragiliza. Eu não concordo com essa análise. Quarta premissa é a crise do dólar e da economia americana. O JP Morgan prevê que os Estados Unidos entrem em recessão ainda em 2025, ou seja, é uma coisa que está prestes a ocorrer com grande chance de acontecer. Bem, o agente de A criou três cenários. Como sempre, um otimista, um neutro e um pessimista. O cenário otimista é um cenário de cooperação racional e, portanto, tem apenas 25% de probabilidade de ocorrer,
dado que nós vivemos num mundo muito mais voltado para conflito do que para cooperação. É um cenário que apresenta, então, a cooperação ocorrendo entre 2025 e 2027, o que eu acho muito pouco. O cenário neutro fala de uma guerra geopolítica, tem 45% de probabilidade de acontecer, e, portanto, é o que nós devemos prestar mais atenção. E o cenário pessimista é chamado por ele de implosão controlada e corresponde a 30% de probabilidade. E aqui o importante é verificar que a implosão é controlada no sentido de causar o mínimo dano possível na economia mundial. Estas probabilidades são muito subjetivas, por isso a gente não deve levá-las muito a sério, mas elas são plausíveis. Eu discuti todas as evidências que elas podem justificar esses percentuais e eu concordo com todas elas, portanto, são números interessantes. Vamos ver então o que seriam os três cenários, me perdoem por ser um vídeo um pouco mais demorado. Primeiro cenário é chamado de multipolaridade acelerada. Há desdobramentos econômicos. Uma moeda dos BRICS ativas, a rede BRICS Plus substituindo o SWIFT, uma fuga de capitais dos Estados Unidos, calculada em 7,2 trilhões de dólares de moeda de países que têm os seus ativos em dólar, e uma crise da dívida dos Estados Unidos faz disparar os juros a níveis de países do terceiro mundo. Impacto geopolítico. Aliança formal de defesa dos BRICS, tornando de fato o BRICS uma união militar. Bases militares dos BRICS no chifre da África. Neutralidade dos países árabes, que até aqui, pelo acordo mais recente, estavam apoiando Israel, ou estavam mantendo relações com Israel, agora vão para a neutralidade e se retiram do uso do petrodólar. Por fim, o cenário estratégico, os desdobramentos estratégicos do cenário 1 é o colapso da OTAN, que já estava anunciado há 20 anos e não aconteceu, operações militares da China em Taiwan sem participação americana e o Irã se tornando uma potência nuclear. Vocês podem ver que, embora tenha 25% de chance de ocorrer, muitas dessas coisas são plausíveis, né? O cenário 2 é o que nos interessa mais, por ter 45% de chance, chamado de guerra geopolítica. Desdobramento militar. O conflito Taiwan-China faz ocorrer um bloqueio naval dos Estados Unidos com o Japão e a Austrália. Outra questão militar, a guerra Irã e Israel, prevista para durar 12 meses, com uma escalada para ataque a instalações nucleares. Instalações nucleares iranianas. Eu creio que isso não deve acontecer, mas o ataque a instalações militares israelenses eu julgo mais provável ocorrer, até porque isso faria com que a mentira de que Israel não tem armamento nuclear cairia por terra. Por fim, o pacto militar entre Estados Unidos e Índia, que traria um abalo grande ao BRICS Plus. Impacto econômico desse cenário: uma guerra comercial total, a desvinculação das cadeias globais de suprimentos, que levaram, sei lá, 20 anos para ser construídas, vão ser destruídas em poucos anos, e o colapso energético na Europa. Por fim, o desdobramento estratégico deste cenário é uma guerra dos chips, com cada país impedindo o uso de chips produzidos no exterior, uma corrida espacial militar, não só de cunho militar, mas também para explorar terras raras na Lua, e a crise do funcionamento da ONU. Por fim, o cenário 3, chamado de implosão controlada, é um cenário para ocorrer de 2026 a 2030, mais ou menos a mesma coisa que o cenário 2. Impacto institucional. O BRICS Plus
cria um organismo paralelo à ONU, à OMC e ao FMI. Cria, portanto, um sistema financeiro paralelo e também um tribunal internacional alternativo. Impacto estratégico: uma nova ordem de segurança mundial entre países da Ásia, a coexistência pacífica com os Estados Unidos, por isso que é uma implosão controlada, e uma redução de armamento nuclear, tentando desacelerar a tendência à guerra que o cenário 2, que era o de maior probabilidade, mostrava. Por fim, impactos econômicos: uma nova moeda global, um livre comércio dos BRICS Plus e uma reestruturação das dívidas soberanas. Uma curiosidade é que quando ele fala no cenário 3 que a criação de um tribunal internacional alternativo, ele dispõe que a sede dele seria no Brasil, porque seria o país mais neutro dentre os países do BRIC Plus. Bem, eu analisei também que impacto isso teria para um brasileiro. O estudo que foi feito é simplesmente maravilhoso e bastante plausível. Eu posso transformá-lo num vídeo de continuação a esse, mas só se vocês comentarem e me solicitarem isso após assistir este vídeo. Obrigado.